Thiago Almada no Flamengo. Essa é a notícia do dia de hoje. Todos os portais falando a respeito da possível vinda do Thiago Almada do Atlético de Madrid para o Flamengo. Esse é o vídeo de hoje, react aqui do canal do Flazoeiro, onde ele traz todas essas informações e também o interesse do Flamengo em trazer um volante aí para completar o elenco. Beleza? Se inscreve aqui, deixa seu like que aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Vamos ao react aqui do canal do Flazoeiro. Falando sobre o boletim médico e atualizando sobre Saúl e De La Cruz, porque são duas situações distintas. O De La Cruz passou por um procedimento no joelho, no Uruguai, logo no início das férias, e a tendência é que o jogador se reapresente e comece a fazer o trabalho com os outros jogadores já na segunda-feira, na reapresentação do elenco para a temporada 2026. Já a situação do Saúl é diferente. O jogador passou ali o período das férias fazendo algumas consultas até tomar a decisão de passar pela cirurgia. E aí, quando ele toma a decisão de passar pela cirurgia... O Saúl que vai fazer uma cirurgia aí, pessoal, no calcanhar, previsão aí de 3 a 4 meses de recuperação. O Flamengo já marca ali, junto com o departamento médico e também os médicos particulares do Saúl, para alinhar o procedimento. Aí veio a questão do final do ano, aquela coisa toda. Acredito que o médico do Saúl tirou um recesso e aí o Saúl estava aguardando ele voltar para a Espanha. A tendência é que ele chegue hoje, quinta-feira, na Espanha, e o procedimento, a cirurgia do Saúl, aconteça amanhã. O Dr. Nike Van Dijk é um dos melhores médicos do mundo na cirurgia de tornozelo. Tomara que dê certo, que o Saúl tenha uma pronta recuperação. Um jogador que está com esse problema no tornozelo já há bastante tempo, já vinha aí alguns jogos jogando no sacrifício, inclusive até a base de injeção, deve ficar aí de 2 a 3 meses fora do Flamengo. Com isso, o Flamengo viu a necessidade de ir para o mercado para contratar um volante. Por quê? Tem o De La Cruz, que está nesse tratamento do joelho, tem o Saúl, que está com esse problema no tornozelo. O Flamengo fica sem muitas opções ali no meio-campo. E foi atrás do Marcos Antônio, fazendo valer o conhecimento do José Boto com o jogador. O José Boto, na época, era scout do Shakhtar quando levou o jogador para a Europa na sua primeira passagem pelo futebol europeu. E aí o que acontece é basicamente o seguinte: o Marcos Antônio, que foi destaque aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, é um bom jogador, bom volante aí, quem sabe tá chegando aí no Mengão. Paulo já sabe oficialmente que o Flamengo quer comprar o Marcos Antônio, que o Flamengo quer contratar o Marcos Antônio. São Paulo diz que não vai vender, São Paulo diz que não quer vender, porém o Flamengo tenta usar aí da negociação do São Paulo com o Alan para poder contratar o Marcos Antônio. As conversas estão acontecendo, as negociações estão acontecendo, e é o que eu falo sempre aqui no canal, gente. É basicamente isso, assim. O Flamengo quer, os clubes endurecem, ninguém faz jogo mole para o Flamengo, ninguém dá moleza para o Flamengo, muito pelo contrário. Quando é para o Flamengo, os clubes colocam o preço mais alto, quando é para o Flamengo, os clubes colocam o preço mais caro. Por isso que o Flamengo tem tanta dificuldade para contratar jogador, principalmente dentro do futebol brasileiro. Para contratar aqui dentro, realmente para o Flamengo fica muito difícil, fica muito complicado, e às vezes o Flamengo tem que sair um pouco desse eixo aqui, daqui do Brasil, para tentar fazer boas e novas contratações. O São Paulo vai endurecer, a gente já sabe disso, até porque a situação do São Paulo lá está muito complicada, está próximo de sofrer o impeachment o presidente, a situação está bem difícil por lá, então eles vão endurecer. Cabe o Flamengo ver aí, esticar a corda até aonde der para contratar Marcos Antônio. Eu queria saber a sua opinião específica sobre o Marcos Antônio. Você acha que é uma boa contratação? Chega para reforçar esse meio campo ali, que já tem bastante jogador de qualidade? Tem o Pulgar, tem o Jorginho, tem o próprio De La Cruz, tem o Saúl, porém, nesse início de temporada, esses dois vão estar ali numa parte final de tratamento. Tem o Everton Araújo também, que na temporada passada, sempre que entrou, deu conta do recado, fez bons jogos na reta final da temporada. Queria saber a sua opinião. Você acha que é uma boa ou não a contratação de Marcos Antônio? E antes de eu falar sobre Thiago Almada e a vantagem que o Flamengo tem originais e
Marcos Antônio, pessoal, como eu falei, foi destaque no São Paulo e seria sim uma boa para o Flamengo aí, na minha opinião. Comprando aqui, você quiser comprar um lugar do Brasil. O Thiago Almada, um jogador que na Argentina é tido como o substituto do Messi na seleção argentina. E eu vou dizer. Thiago Almada, pessoal, que foi destaque aí no Botafogo, campeão pelo Botafogo. O presidente lá, o presidente da SAF lá do Botafogo, que também é dono lá do Lyon, levou ele para o Lyon e logo em seguida foi vendido aí para o Atlético de Madrid. Lá ele não está sendo aproveitado, é um jogador aí bastante talentoso, promissor e para muitos o substituto do Messi aí na seleção argentina. Mas não está tendo aproveitamento lá pelo Simeone no Atlético de Madrid. Quem sabe aí pinta no Flamengo e volta aí o seu futebol, que ele é muito talentoso mesmo. Realmente um jogador muito bom. Eu tive num jogo da Argentina, aquele Brasil e Argentina 4-1 lá no Monumental de Nunes. Cara, o Thiago Almada acabou com aquele jogo e óbvio que ele corre muito mais que o Messi. Hoje, né? Ele corre muito mais do que o Messi, ele participa muito mais do jogo que o Messi. Então, assim, praticamente o Messi, não vou dizer que o Messi não fez falta, que eu posso estar cometendo uma loucura aqui, mas assim, o Thiago Almada não deixou a desejar, pronto, achei a palavra certa, quando substitui o Messi na seleção argentina. Um jogador de muita qualidade, jogador jovem. E aí o que acontece? Ontem saiu a notícia de que sim, o Atlético de Madrid quer vender o jogador. O Atlético de Madrid quer negociar o jogador, 50% do passe por 20 milhões de euros. E, óbvio, quando saiu a notícia que o Atlético de Madrid quer vender o Thiago Almada, começou a pipocar torcedor do Flamengo pedindo a contratação do jogador, pedindo para que o Flamengo fizesse um movimento para comprar o Thiago Almada. E aí eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas me falaram, olha, se o Flamengo realmente quiser comprar o Thiago Almada, se o Flamengo realmente fizer um movimento para comprar o Thiago Almada, o Flamengo tem uma vantagem frente à maioria dos clubes do mundo que podem fazer uma proposta. Qual é a vantagem? Primeiro, o projeto esportivo que vai apresentar o jogador, um projeto vencedor, um projeto campeão, mas também tem a boa relação do técnico Felipe Luiz com o Atlético de Madrid. O técnico que é tido como ídolo na equipe madrilenha, é muito querido, é muito benquisto. Os donos do Atlético de Madrid, inclusive, têm o sonho de que o Felipe Luiz seja o sucessor do Simeone. Então, assim, o Felipe Luiz ele tem uma relação extremamente boa com os donos do Atlético de Madrid. O técnico Felipe Luiz ele tem uma relação extremamente saudável com os donos do Atlético de Madrid. E isso pode facilitar na hora de uma negociação desse tamanho. A gente está falando de um jogador que tem um talento nato, de um jogador que é muito bola, de um jogador que quando veio e jogou no Botafogo, ele mudou o patamar do Botafogo. E é um cara que chegaria para... E pelo valor, pessoal, o Atlético de Madrid pagou 21 milhões de euros. O Flamengo, por exemplo, ofereceu aí 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que na minha opinião não vale tudo isso. Seria um investimento muito melhor trazer aí o Almada. Suprir uma necessidade do Flamengo, o Flamengo tem muita dificuldade de encontrar um reserva para o Arrascaeta. Óbvio que ele chegaria não para ser o reserva do Arrascaeta, mas para ser um segundo camisa 10 ali. E aí é o que eu falo, se vem o Thiago Almada, meu amigo, é Copa do Brasil, é brasileiro e é Libertadores. Assim, não vou dizer que o Flamengo vai ser campeão em tudo, mas que vai brigar e vai dar trabalho em tudo, com certeza vai. Porque se você poupa o Arrascaeta, por exemplo, num jogo do Campeonato Brasileiro ou num jogo da Copa do Brasil, você tem o Almada, meu amigo, o nível permanece o mesmo. É um jogador diferenciado. E o Flamengo tem uma vantagem. O Flamengo sai na frente. Agora, o Flamengo tem que querer. Até o momento, o Flamengo não fez nenhum movimento para contratar o jogador. E aí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o José Boto, você iria ou não iria atrás do Thiago Almada? Você usaria ou não da vantagem que o Flamengo tem para contratar o Thiago Almada, que é o bom relacionamento do técnico Felipe Luiz junto ao Atlético de Madrid? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber qual
com certeza seria um bom reforço aí para o Flamengo. Beleza? Crédito na descrição aí para o canal do Flazoeiro. Se inscreve aqui, pessoal. Deixa seu like, deixa seu comentário. O que é que você acha aí dessa nova tentativa aí? Quem sabe Almada no Flamengo. Forte abraço e até o próximo vídeo.